1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Eu até já coloquei ali no chat parte do versículo que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que invocam em todo lugar o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Diz ali então a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando aí deste programa, está participando aí da nossa rádio online, que a bênção de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance os seus familiares. Quando nós lemos a palavra de Deus, aqui então nós encontramos este homem chamado Sóstenes, que até eu já falei aqui em outro programa sobre ele, e agora vamos dar então a continuidade a respeito deste homem. Este homem que foi um grande ajudador do apóstolo Paulo, foi um grande ajudador no ministério de Paulo. E nós sabemos que a Bíblia faz questão de falar o nome dele. E Paulo, o apóstolo, que escreveu várias epístolas, várias cartas, também faz questão de colocar ali o nome desse companheiro, o nome desse colaborador, o nome desse trabalhador. E por que não dizer o nome desse discípulo? Ele era discípulo de Paulo. Paulo formou discípulos, fez vários discípulos. Ele ajudou vários e vários que estavam até em situações difíceis e levantou aqueles homens dentro de um ministério pastoral. O apóstolo Paulo, então, ajudou também esse Sóstenes e fez questão de colocar o nome dele nas suas cartas. Está ali. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, geralmente a gente lembra só dos nomes daqueles que mais se destacam, não desmerecendo o destaque dessas pessoas, não, de forma alguma. Nós sabemos que Abraão, Isaac, Jacó são grandes nomes, Nós sabemos que Isaías, Jeremias, enfim, são grandes nomes. E vindo para o Novo Testamento, nós encontramos ali os nomes dos apóstolos, grandes nomes, e encontramos também o nome de Paulo. E então Jesus o chama como apóstolo, como discípulo, e envia ele aos gentios. Ele foi pregar o evangelho aos gentios em obediência à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Tanto é que quando ele escreve ali as suas cartas, lá no finalzinho já da sua trajetória, ele diz: em tudo eu fui fiel à visão que me foi dada. Então ele obedeceu, ele cumpriu a ordenança de Jesus e pregou o evangelho. E nessa pregação do evangelho aos gentios e também a judeus, ele ganhou almas para Jesus e formou discípulos. E um deles que eu estou falando aqui é esse, o Sóstenes. Quem era o Sóstenes? O Sóstenes, ele era chefe de uma sinagoga, conhecido como o arquissinagogo. Todos nós sabemos que as sinagogas foram inauguradas, foram fundadas em Babilônia. Começou lá em Babilônia. E qual era o objetivo da sinagoga? Era ter um local para eles lerem as Escrituras, para se encontrarem com Deus. Então lá eles liam os pergaminhos dos profetas da época, que haviam sido escritos já. Então veja bem, lá em Babilônia começou então a se erigirem as sinagogas, para o povo ouvirem então a palavra de Deus, melhor, o povo judeu na verdade, E claro, algum convidado que aparecia lá podia também ouvir, com certeza. Mas a sinagoga também, ela era para resolver as questões civis do povo judeu. Nós sabemos que lá em Babilônia existiam homens qualificados, separados por Deus, Nós encontramos Esdras e Neemias, que eram os escribas, Eles eram os que redigiam a lei. Nós encontramos lá o Zorobabel, que era perito na arte da construção. Tanto é que a Bíblia fala do prumo de Zorobabel. O prumo é uma ferramenta que você usa para ver se a parede não está torta, E a Bíblia usa a expressão ali, o prumo na mão de Zorobabel. Ele era um homem construtor, perito nas obras, Deus levanta homens capacitados para isso. Depois nós encontramos ali 2 profetas,
Ageu e Zacarias, que também foram levantados lá dentro de Babilônia. Então Ageu e Zacarias eram os profetas que tratavam das questões espirituais do povo, né? Mas o Esdras e o Neemias eram homens que estavam separados ali também para atender o povo na área civil. Surgiam problemas diante do povo ou dentro do povo, então eles vinham perante esses homens, estas autoridades que Deus constituiu ali, e colocavam as suas situações. Então a sinagoga era o local onde eles tratavam também destes assuntos civis do povo. Problemas diários, problemas cotidianos do povo eram levados até a sinagoga. Então, depois de ler as escrituras, de louvarem ao Senhor, de explanarem ali as escrituras, tinha esse período para resolver essas questões dentro do povo. Para isso servia a sinagoga. E depois de Babilônia, as sinagogas se espalharam pelo mundo. Onde tinha uma comunidade judaica, ali se formava uma sinagoga. Né? Em várias partes do mundo, até aqui no Brasil, nós temos sinagogas dos judeus, até aqui no Brasil. E eles se reúnem para ler as escrituras sagradas. Então isso é um costume que vem desde lá de Babilônia. E esse Sóstenes, ele era o chefe de uma sinagoga em Jerusalém. Esse Sóstenes, ele tinha uma sinagoga que era um local onde tinha ali uma mesa, tinha as cadeiras, tinha ali um balcãozinho, alguma coisa só, e o povo se reunia ali. E o apóstolo Paulo várias vezes pregou nessa sinagoga, na sinagoga do Sóstenes. Eram amigos íntimos de ministério, né? E inclusive o Sóstenes era um defensor não só do evangelho, não só da palavra, mas ele era um defensor do apóstolo Paulo. Que a Bíblia Sagrada, você vai ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Paulo levado ao Sinédrio, né? Paulo sendo preso, levado ao Sinédrio, e Sóstenes vai lá também pleitear por Paulo, lutar pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele estava do lado de fora do Sinédrio, e quando saíram os principais do Sinédrio, encontraram o Sóstenes, e um deles olhou para o Sóstenes e disse: você é um dos defensores desse homem e dessa seita. E a Bíblia diz que ele esbofeteou o Sóstenes, bateu no rosto de Sóstenes, né? E Sóstenes apanhou por causa do apóstolo Paulo, tá certo? Então a Bíblia fala deste homem, das obras deste homem, e como o Sóstenes, muitos homens também pregaram o evangelho, muitos homens foram chicoteados, muitos homens e mulheres foram surrados, foram presos por amor ao evangelho, e o nome deles não aparece muito. No caso, o Sóstenes aqui aparece, em Coríntios aparece o nome dele. Nós é que esquecemos de citar o nome dele. Quando nós dizemos: abram a sua Bíblia, a carta de Paulo, né, aos Coríntios. Mas não foi só o Paulo que escreveu essa carta, ali está registrado apóstolo Paulo e Sóstenes, então Sóstenes também ajudou. O que o Sóstenes fez, nós não podemos aqui expressar, porque a Bíblia não diz, mas com certeza estava junto naquela carta. Quem sabe segurando os pergaminhos para Paulo ler, quem sabe trazendo um copo de água para o apóstolo, quem sabe até ditando algumas palavras, né? O certo é que o Sóstenes ajudou Paulo a escrever essas cartas, tá certo? Então o nome dele é merecedor de estar ali, porque ele foi um defensor. Ele apanhou por causa de Paulo, e Paulo achou por bem colocar o nome dele ali. Então eu aprendo aqui nesta palavra, nós aprendemos aqui nesta palavra, que não podemos esquecer de ninguém, de nenhum colaborador, de nenhum trabalhador da obra do Senhor. Pode ser o trabalho mais simples que seja, pode estar varrendo ali o pátio da igreja, né? Pode estar abrindo a porta da igreja para uma reunião, para um culto, pode ser o porteiro, e pode ser também o preletor, pode ser o pregador. Não importa quem seja a pessoa que está fazendo a obra de Deus, meu irmão, merece ser reconhecido. Merece ser reconhecido pelos demais e não desprezado por causa da função mínima que ele faça. Ou função minimizada, como alguns dizem, né? Alguns desprezam por causa da função, desprezam por causa que a função não tem um destaque maior como o daquele ou como o do outro, e aí despreza aquela pessoa.
Mas a obra é uma só. O apóstolo Paulo fala ali em Coríntios, mesmo capítulo 4, ele registra ali sobre o corpo, que a igreja é um corpo, né? Um corpo, o corpo ele tem cabeça, ele tem mãos, tem braços, tem membros. E os membros menores do corpo também têm significância. A necessidade dos menores membros do nosso corpo, né? E aí a palavra diz ali, Paulo mesmo chega a dizer que o pé não pode dizer que não precisa do olho, o olho não pode dizer que não precisa da mão. Então um membro precisa do outro. Já pensou se o pé desprezasse o olho? Aí o olho teria que caminhar arrastando no chão. Mas o olho não foi feito para andar arrastando no chão ou arrastado pelo chão. Não. Justamente foi feito o pé para isso. E o pé é que sofre o impacto. As pernas é que sofrem o impacto de um passo ou de uma corrida. Então assim é a igreja, tem aqueles membros do corpo que é a igreja que sofrem os primeiros impactos na hora desse corpo andar na terra, que é a igreja, organismo vivo de Deus na terra, né? Organismo vivo de Deus na terra, que é a igreja. Então quando ela anda na terra, ela caminha aos impactos, e os primeiros membros que sofrem são os membros que a conduz, que a guia. E muitas vezes esses membros não aparecem. O pé mesmo fica escondido dentro do sapato e não aparece. Mas é ele que está sofrendo a carga, sofrendo o peso, carregando todo o peso. Tá certo? Então eu não sei, meu irmão, se você é pé, se você é mão, se você é olho, se você é orelha, se você é cabeça. Eu não sei o que você é na igreja, né? Claro que cabeça nós sabemos quem é, que é o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja, né? Mas eu me refiro cabeça também aqui na terra como um líder, como um pastor separado por Deus, né? Às vezes é o cabeça da igreja aqui na terra, né? Como um líder da igreja, enfim. Então eu não sei qual é a sua função, que membro você é neste corpo. Não importa qual seja a tua função neste corpo, você faz parte desse corpo. Você faz parte deste movimento. Você faz parte desse organismo vivo chamado igreja que anda na terra. Então não reclame da sua posição. Ah, mas me colocaram como dedinho mingo. Ah, mas me colocaram como o dedinho mais mingo dos mingos. O dedinho do pé, escondido lá dentro de um sapato, que ninguém me enxerga, ninguém me vê. Mas o dedinho do pé faz falta. É necessário estar ali. Você precisa estar nessa posição para que o corpo permaneça de pé. Então veja bem, Paulo não esquece desses mínimos detalhes. E o Sóstenes era um desses que quase não aparecia. Mas ele tinha uma base, que era uma sinagoga. E nessa base Paulo podia pregar. Paulo ia lá pregar nos sábados, na sinagoga de Sóstenes. Então há necessidade destes que quase não aparecem, ou que quando aparecem, aparecem pouco. Mas não se preocupa, vamos ser como João Batista. O que o João Batista dizia? Importa que ele cresça, né? Falando sobre Jesus. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Esta é a visão espiritual do ministério. Esta é a visão espiritual que devemos ter. Que quem tem que aparecer é Jesus. É lógico que quando Jesus aparece, ele te leva junto, ele te conduz junto. Nós somos coparticipantes das bênçãos em Cristo Jesus. Você é rei, você é sacerdote. Você se sentará com ele na glória, na eternidade. Então você não vai perder bênção nenhuma, você não vai perder nenhum prestígio, mas continue firme fazendo a obra de Deus. Não importando se o teu nome não está em cartaz, se o teu nome está escondido lá dentro do sapato, se o teu nome está escondido embaixo, não se preocupa com isso, meu irmão. Preocupe-se em fazer a vontade de Deus. Preocupe-se em fazer a obra de Deus na terra. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar poderosamente. Porque haverá um reconhecimento. Assim como Paulo reconheceu e colocou o nome do Sóstenes ali, eu vou colocar o nome dele aqui porque esse homem me ajudou. Ele sofreu também pela obra de Deus. Assim Deus vai fazer contigo também. Porque Deus está vendo todas as coisas.
Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo a tua dedicação, Deus está observando o que você está fazendo. E Ele vai te recompensar, meu irmão, seja aqui ou seja na eternidade. Ele vai te recompensar. Então permaneça firme, permaneça na presença de Deus, faça a obra de Deus, né? Não olhando para as circunstâncias, não olhando para este ou para aquele. Não olhe para o reconhecimento humano, não espere reconhecimento aqui na terra, espere o reconhecimento de Deus. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, e Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem sabe a quantidade, a quantia, é Ele quem sabe aonde você vai chegar, é Ele quem sabe aonde Ele te projetou, é Ele quem sabe. Não é você que vai determinar, agora eu quero esse cargo, agora eu quero aquele, agora eu vou lutar por aquele cargo, agora eu vou pleitear por aquele cargo. Embora a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar, sim, com certeza, para fazer a obra de Deus, mas até onde você vai chegar ministerialmente, Deus é quem sabe. Ele já escreveu, Ele já determinou, tá certo? E ninguém vai impedir o que Deus tem contigo. Aí é aquela preocupação, mas estão me barrando, estão me trancando, não estão me vendo. Não se preocupa com isso não, meu irmão. Ninguém tranca uma chamada de um homem de Deus. Ninguém impede uma chamada. O apóstolo Paulo pregou, ninguém impediu a chamada na vida dele. O apóstolo Pedro também pregou, ninguém impediu. Ninguém impediu, embora foi perseguido, foi surrado, chicoteados, né? Mas eles pregaram a palavra de Deus. Eles prosseguiram e ninguém conseguiu trancar, ninguém conseguiu barrar o ministério desses homens. E ninguém vai conseguir te barrar, ninguém vai conseguir te trancar. Então faça a obra de Deus. Se é pregar, pregue. Insta a tempo e fora de tempo. Se é cantar, cante. Se é evangelizar, evangelize. Não importa a área que você está atuando, continue pregando, continue atuando, continue realizando. O Zorobabel era na arte da construção. O Zorobabel não sabia falar, quem sabe, uma pregação, mas ele era bom na pedra. Ele era bom em erigir, em levantar muros. Ele era bom em colocar o prumo na parede e ver se não estava torta. Então Deus o chamou para isso. E ele fez essa obra com muita dedicação ao levantar os muros de Jerusalém. E assim por diante. Então, se Deus te chamou para a específica obra, faça com alegria, faça com dedicação, porque haverá uma recompensa. E daqui a pouco Jesus vem, meu irmão. Daqui a pouco Jesus vem arrebatar a igreja, e essa questão de cargos e hierarquia vai ficar tudo aqui nessa terra. Tá certo? E na eternidade, então, haverá novos cargos, né? Haverá novas perspectivas, novas expectativas, novas funções. A Bíblia é bem clara, dizendo que um vai administrar tantas cidades, né? Outros vão atuar em outras áreas, e assim por diante. Outros vão atuar até no louvor na eternidade. O céu é cheio, é repleto de instrumentos de louvor, os lindos corais que estão lá cantando, e você vai participar também desses corais, tá certo? Então eu deixo aqui esta palavra, que Deus te abençoe. Vamos ser como os Sóstenes, vamos ser como Paulo, vamos ser como os apóstolos, vamos fazer a obra de Deus. O tempo deles passou, eles foram, uns morreram crucificados, outros morreram em tonéis de óleo quente. Isaías foi cerrado ao meio, né? Outros morreram apedrejados como Estevão, outros morreram doentes, e o tempo foi passando, e o nosso tempo está passando, e o teu tempo está passando, e você está perdendo aí o seu tempo, preocupado com posição, preocupado com isso ou com aquilo. O teu tempo vai passar. Então não perca o seu tempo, mas faça a obra de Deus. Faça a obra do Senhor. E Deus te recompensará.